peço que me mandem um ok no chat, se vocês estão me ouvindo, por favor. A gente já vai começar. Beleza, beleza. Rafael tá ouvindo, André, Etiane, ótimo, gente. Obrigado. Obrigado. Bom, antes de começar, deixa eu ganhar um pouquinho de tempo aqui, que as pessoas ainda devem estar chegando. Esse webinar, ele está aberto, ele vai estar disponível depois no meu canal no YouTube. E estão presentes aqui 4 perfis de alunos. Tá, a partir da semana que vem vai ser um pouco mais seletivo, porque vai ser mais voltado para os alunos do curso de Sistemas de Distribuição e Introdução ao Smart Grid da CCE. Mas hoje tá aberto, então tem muita gente que são meus alunos aqui da PUC, que são pessoas que só querem ver esse webinar. Eu vou descrever aqui os perfis para vocês se identificarem neles. O primeiro perfil é o do aluno da CCE, o aluno que fez a inscrição via CCE e vai fazer o curso comigo nos próximos 2 meses. Então, esse aluno, a semana que vem eu vou mandar para ele um login e senha, e a partir de sexta-feira ele já vai ter acesso à plataforma virtual. Tá? Então, na próxima semana, que a gente tem uma outra aula, a gente conversa um pouco melhor. Eu queria saber um pouco mais sobre vocês, onde é que vocês trabalham, por que estão fazendo o curso. Mas isso a gente faz na próxima aula, que vai ter, provavelmente vão ter menos alunos. Tá? Daqui a pouco eu falo sobre a plataforma. Um outro perfil de aluno que tem aqui são os alunos de graduação, os meus alunos de subestações. Esses alunos que fazem subestações, eles vão poder utilizar essa aula esse webinar como atividade complementar. Então, na próxima sexta que a gente tem aula, eu pego o nome e matrícula, já estou vendo aqui alguns deles, eu pego o nome e a matrícula e eu mando para o Marcelo Dre para cadastrar isso como atividade complementar, tá bom? Um outro perfil de aluno que também deve estar por aí são os meus alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado. A gente tem aula na segunda-feira, então a partir dessa aula de hoje, na segunda-feira eu vou falar um pouco dos desdobramentos dessa parte que envolve projetos de sistemas de micro e mini geração distribuída, o que eu tenho feito em nível de pesquisa, tá? A gente volta a falar na segunda-feira. E, finalmente, os alunos que se inscreveram só para ver esse webinar ou para ver se interessam pelo curso, tá? Então, eu espero que vocês gostem e essa aula vai estar disponível ao longo da próxima semana lá no meu canal no YouTube. Então, se vocês quiserem ver de novo a aula, basta se inscrever no meu canal no YouTube que vocês vão ter acesso a isso. Beleza? Então, tá. Vou começar aqui a apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem habilitar o microfone e falar, ou podem mandar pelo chat, tá? De vez em quando eu faço uma pausa aqui para ver as perguntas que estão chegando. Para quem vai fazer o curso de Smart Grid lá da CCE, o curso ele tem 1, 2, 3, 4, 5 tópicos, digamos assim. O primeiro de planejamento de sistemas elétricos, depois equipamentos, proteção, comercialização, introdução às redes elétricas inteligentes, mais as aulas ao vivo, tá? Que a gente começa hoje. Em relação à plataforma, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui eu já até entrei na minha área, mas quando vocês clicam ou colocam esse link, vocês vão ter acesso a uma área que tem login e senha, vocês vão colocar o login e senha que vocês vão receber por e-mail, e aí vocês vão poder acessar esse curso aqui. Tá? Então, o curso tem videoaulas com a parte do planejamento, dos sistemas elétricos, aí tem uns quiz para vocês testarem os conhecimentos de vocês. No final tem os PDFs para vocês baixarem, e os webinars que eu já dei e que ficam disponíveis aqui. Esse que eu estou dando hoje e os outros também vão ficar disponíveis para que vocês possam assistir quando quiser, tá?
Então, essa é a cara da plataforma que vocês vão ter acesso a partir da próxima semana. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E as aulas ao vivo serão o seguinte: a gente hoje fala de projetos de micro e mini geração distribuída, voltada para sistemas fotovoltaicos. Na aula que vem, a gente vai falar de contratação de energia e sistemas de eficiência energética, como, por exemplo, baterias. Na aula seguinte, a gente vai falar no dia 27/3, aí eu vou dar uma semana para que vocês avancem um pouco no curso, que eu preciso de um pouco mais de conhecimento de vocês, do curso, para a gente poder falar sobre as análises estatísticas que a gente faz para projetar energia e demanda no futuro. Né? Tudo que a gente faz nos sistemas elétricos é para o futuro. Né? Então, quando você faz um contrato de energia, você está fazendo um contrato para os próximos 5 anos. Quando você vai planejar o sistema, vai fazer uma análise de fluxo de potência ou de curto-circuito, você vai fazer para o ano seguinte, né? Ou para o mês seguinte. Então, minimamente, você precisa ter ferramentas que façam projeção de futuro. Qual que vai ser a demanda no futuro? Qual que vai ser a energia? Qual que vai ser o consumo? Tá? Então, isso a gente vai ver lá na aula do dia 27/3. Depois a gente vai falar do estimador de estado, que eu gosto de pensar que é uma evolução do cálculo do fluxo de potência, que é uma forma de você monitorar a rede elétrica em tempo real e que é cada vez mais comum agora nas redes de distribuição. E tanto o estimador de estado como o IED, que a gente vai ver mais para o final do curso também, e o padrão IEC 61850, que é um padrão de automação para subestações, estão muito relacionados ao processo de digitalização que a gente está vendo hoje no setor elétrico e principalmente nas redes de distribuição. Tá? Então, eu preciso que vocês avancem um pouco no curso para a gente poder falar nisso a partir de abril. Tá? Essas serão nossas aulas ao vivo. E agora vamos começar então a nossa aula de micro e mini geração distribuída. E aqui é importante fazer um registro. Tá? Quando eu dei esse curso, ou esse webinar, ou esse módulo pela primeira vez, isso já faz alguns anos, ele tinha 4 horas de duração. Então eu fazia num formato de um workshop, era como se fosse uma oficina, os alunos vinham para o laboratório, era um modelo presencial, e todas as planilhas que eu usava aqui, eu permitia que os alunos também usassem, e a gente ia interagindo, e era um curso mais completo, com uma análise mais completa. Por causa da pandemia, ele virou um curso, um webinar, e eu procurei simplificar ao máximo, porque em geral os alunos se cansam ali quando dá 1 hora e pouco. Então ele tem mais ou menos 1 hora e pouco de duração, tá? 1h10, 1h15, às vezes eu passo um pouco. Mas não é para ser muito mais do que isso. E eu acabei focando ele mais numa análise de viabilidade econômica, que é algo que sempre gera confusão quando a gente vai analisar um projeto de um sistema fotovoltaico, porque a gente não entende muito bem quais são as premissas que são aplicadas para a gente obter a análise de viabilidade econômica, quando alguém nos informa a análise de viabilidade econômica num projeto. Então eu vou esmiuçar um pouco isso, claro que eu vou falar da parte da instalação, das regras de instalação. A gente vai poder, ao longo do curso, nesse semestre, a gente vai poder discorrer mais sobre esse assunto, mas aqui o foco é a análise de viabilidade econômica. Se vocês quiserem falar de outras coisas, a gente pode falar no final da aula, tá bom? Então, beleza, ó, tem sistema regulatório que é utilizado no Brasil, que foi o que impulsionou essa fonte a partir de 2012. Essa fonte não, os projetos de micro e mini geração, tem que separar. Os sistemas fotovoltaicos é a fonte que mais cresce a partir dessa regulação, né, dessa resolução normativa. Mas isso vale para outras fontes também. Aí eu vou mostrar para vocês um projeto, vou fazer uma análise de viabilidade econômica com base no meu consumo de energia, no consumo do apartamento que eu morava.
E eu vou falar um pouco sobre as mudanças na regra que tem gerado muito debate nos últimos tempos, né? Principalmente associadas à perda do incentivo que hoje existe, e aí tem gente que fala em taxação do sol, a gente vai falar sobre isso lá no final. Beleza? Então, a Resolução Normativa 482, que já se modificou, tá? Já teve uma nova em 2016, se eu não me engano, 2015 e 2016, ela veio no sentido de incentivar o uso da micro e mini geração distribuída, ou seja, da geração próximo da carga, próximo do consumo. Tá? Então, essa que foi a diretriz, né, que foi usada para formatar essa resolução normativa que começou lá em 2012. E quando a gente fala em micro e mini geração distribuída, gente, não é que é micro e mini muito pequeno, não. É realmente, você consegue atender grandes consumidores com a micro e a mini geração distribuída. Para vocês terem uma ideia, o projeto que eu vou apresentar para vocês aqui é um projeto que eu fiz para um apartamento, assim, de uma família normal, 3 pessoas. E a potência dos painéis que a gente precisava era da ordem de 5 kW. Mas micro geração distribuída, você pode ir até 75 kW. Né? É bastante coisa. E a mini geração distribuída, você pode ir até 5 MB. Né? Então, você consegue atender grandes consumidores, né? Supermercados, shoppings, na regra da micro e mini geração distribuída. Muito bem, vocês vão encontrar informações sobre o procedimento de instalação lá no módulo 3 do PRODIST, dos procedimentos de redes de distribuição. E eu coloquei no meu canal no YouTube, eu fiz uma análise do ponto de vista do impacto da geração distribuída nas redes elétricas de distribuição. Até usei um manual da CEMIG para fazer isso. Então tem lá uma série de vídeos, são 7 vídeos, se eu não me engano, que explica como é que a geração distribuída impacta nas redes elétricas de distribuição, e no final eu falo o que a CEMIG determina como procedimentos e equipamentos e dispositivos de proteção para você fazer a instalação. Então é bem completo nesse sentido, está disponível lá no meu canal no YouTube. E o grande impulsionador da micro e mini geração distribuída está associado principalmente ao sistema de medição, a forma como a medição da energia gerada ou consumida é feita, que criou grandes incentivos para essa fonte se expandir no Brasil. Tá? Essa fonte não, esse tipo de fonte. E o maior representante são os sistemas fotovoltaicos. Além disso, o consumidor ainda tem 60 meses para usar o que eles chamam de crédito de energia, que é a energia que você joga para a rede e depois, eventualmente, pode utilizar para abater a sua fatura, não só no ponto onde você tem o seu sistema fotovoltaico, mas em qualquer outro ponto de mesmo CNPJ ou CPF. Tá? Então, é realmente um grande incentivo que existe para essa fonte, não é à toa que ela cresce assim, uma velocidade absurda e nem está olhando a pandemia, cresce inclusive com a pandemia. Tá? Muito bem, então a ideia do que é chamado de sistema de compensação, que está associado à medição de energia elétrica, ela é a seguinte, ó, imagina que você tem aqui o sistema fotovoltaico e aqui o consumo de energia, tá? E aí o que acontece? Parte da geração desse sistema fotovoltaico, ela vai para o consumidor, você consome em tempo real, né? Então, às 3 da tarde, que o sol está a pino e o consumo de energia elétrica também, você está consumindo a energia que você está gerando. Agora, o excesso dessa energia pode ser jogado para a rede, né? Então, se você trabalha durante o dia e sua casa está vazia, no máximo você está ali alimentando o stand-by de alguns eletrodomésticos e a geladeira, o seu freezer, sei lá. E o resto você está jogando para a rede.
No que você joga para a rede, esse medidor ele pega essa energia que está sendo injetada e acumula como crédito, vira um crédito de energia. Quando a energia é consumida, à noite, que o painel, o seu sistema fotovoltaico não está gerando, você recebe da rede e isso é registrado como débito. Então você tem créditos e débitos. Tá? Os créditos, como eu falei, você pode usar em até 60 meses se precisar. A única coisa que você precisa pagar, a única não, depois tem a história dos tributos que a gente vai falar, mas o mínimo que você tem que pagar, é o que é chamado de custo de disponibilidade. Quer dizer, ó, tem uma rede elétrica disponível para você, então você tem um custo de disponibilidade que você tem que pagar para você jogar energia para essa rede e receber essa energia dessa rede. Tá? Então, esse é em resumo, o que propõe a resolução normativa 482. O valor a ser faturado, então, ele pode ficar limitado ao custo de disponibilidade, mais os tributos, mais iluminação pública, mais algumas coisinhas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E esse custo de disponibilidade, ele varia de acordo com o tipo de conexão que você tem. Se você é monofásico, bifásico ou trifásico, você vai pagar 30, 50 ou 100 kWh, respectivamente. Tá? E a cobrança de ICMS varia por estado. Vou mostrar para vocês o caso do Rio de Janeiro, que tinha, ou que ainda tem, essa cobrança de ICMS para a tarifa de uso de distribuição. É confuso mesmo, mas daqui a pouco eu vou dar um exemplo, vai ficar mais claro. Tá aqui o exemplo. Esse exemplo eu peguei de uma fatura de energia de uma aluna minha de 2018 ou 2019, mas eu acho que as regras ainda valem aqui para o estado do Rio de Janeiro. Depois um outro aluno me mandou lá da Copel do Paraná. Essa é da Light, mas um outro me mandou da Copel, e que foi a planilha que eu mandei para os alunos do curso ontem. Tá? E a conta é a seguinte. Ó. Foi registrado lá no medidor 704 kWh de débito. 704 kWh eu coloquei aqui consumo, mas não é consumo, né? Porque parte do consumo pode ser que tenha sido gerado direto pelo sistema fotovoltaico. Então, eu estou colocando como consumo, mas na verdade é o que o medidor registrou, não é o consumo efetivo. E 600 de geração, que não é a geração efetiva, é a geração que o medidor registrou. Esse consumidor ele tinha um saldo já acumulado de 139 kWh, que ele não usou outros meses e foi acumulando. Ele é trifásico, então ele tem que pagar um custo de disponibilidade referente a 100 kWh e o ICMS e PIS e COFINS no Rio de Janeiro, isso às vezes varia um pouquinho, tá? Principalmente PIS e COFINS, mas aqui é da ordem de 32% e 6,38% o PIS e o COFINS. Beleza, a energia líquida é os 704 menos os 600, que dá 104. Ora, 104, mas esse consumidor tem que pagar pelo menos 100, né? Pelo menos 100. Se ele tem 139 de saldo já acumulado, ele pode pegar 4 desse saldo aqui, né? Então isso aqui vira 135 e usar esses 4 aqui, né? Aí fica 100 kWh que ele tem que pagar de custo de disponibilidade. E foi isso que aconteceu, tá? Então ele teria que pagar um saldo referente a 100 kWh e ficaria, um saldo não, desculpa, uma fatura referente a 100 kWh e ficaria 135 de saldo ainda, tá? Eu vou abrir a planilha que fica mais fácil a gente fazer essa conta. Para eu mostrar essa tabela para vocês aí, de como é feita essa conta. Bom, então tá. Aqui você pode mudar os parâmetros dessa planilha e tal. E aqui está o custo de disponibilidade, nessa primeira linha. Tá? Então tem 100 kWh. Esse é o valor da tarifa na Light da época que a gente pegou. Então, o valor que ele teria que pagar sem os tributos, sem o ICMS, PIS, COFINS, é de R$ 61,30.
o PIS e o COFINS e o ICMS geram uma tarifa de 0,38. Então, ele teria que pagar referente aos 100 kWh, porque é trifásico, R$ 38. Então, essa aqui é a parte referente ao custo de disponibilidade e é igual em todo o Brasil, tá? Em todo o Brasil, não, porque isso aqui pode variar, o valor do ICMS, PIS, COFINS. Mas a ideia é essa. Aí vem os créditos que ele acumula referente a essa energia que foi jogada para a rede. E nesse caso, ó, foram 604 de referente à parte de geração, porque foi 600 mais 4 que ele pegou do saldo que ele tinha. Então, 604 vai virar um crédito associado ao que eles chamam de TUSD, que é a tarifa referente ao uso de distribuição. Depois eu explico melhor o que é isso. Então, 604, ó, aparece com um sinal negativo, vai dar um crédito de R$ 184. Aí vem a parte do crédito referente à energia. Tem a TUSD, tarifa de uso de distribuição, que está em encargos, rede elétrica, perdas, etc. E tem a parte da energia propriamente dita, que é de 604. Então, vai gerar um crédito de 185. E aqui no Rio se cobra o ICMS, o ICMS referente à tarifa de energia, ele é reembolsado, não referente à tarifa de uso de distribuição. Então, 604 vezes 0,14, que é a parcela do ICMS, gera um crédito de 87. Agora vamos para o débito, aqui em vermelho, para a parte do débito. Então, tem 604 de consumo, que ele precisa pagar. 604 vezes 0,30, que é referente à tarifa de uso de distribuição, dá 184. Então, esse 184 vai cancelar com esse 184 aqui, ó. O ICMS da TUSD dá 604, que é referente a 604 kWh, que multiplicado pela tarifa vai dar os R$ 86. Reparem que o ICMS da TUSD não é reembolsado. Então, aqui no Rio de Janeiro se paga o ICMS referente à TUSD. Ouvi dizer que esses dias mudaram, eles estavam reembolsando, mas eu acho que ainda continua valendo. Você continua pagando no Rio de Janeiro o ICMS referente à TUSD. E referente à tarifa de energia, você tem 604 vezes 0,30, 185. Então, esse 185 aqui vai cancelar com esse 185 aqui. A hora que a gente soma esse negócio, ó, essa aqui é a parte da energia, essa aqui é a parte dos tributos. Reparem que os tributos de R$ 124 são maiores do que a parte efetivamente da energia, tá? Quando a gente soma isso com iluminação pública, dá R$ 214. Então, a conta desse consumidor, a fatura desse consumidor é R$ 214. Professor, e se esse consumidor não tivesse o sistema fotovoltaico? Eu vou fazer aqui uma conta de padeiro para dar uma estimativa, tá? Mas essa conta não está correta, porque a gente não sabe quanto que esse consumidor efetivamente consumiu, porque tem uma parte que ele consumiu que vem direto do sistema fotovoltaico. Mas vamos supor que ele consumiu 704, tá? Então eu vou multiplicar 704 pela tarifa de energia mais a tarifa referente aos tributos mais a iluminação pública. Tá? Então deu R$ 727. Esse valor tem que ser maior, tá? Ele não é R$ 727 porque falta aquela parte do consumo simultâneo que eu comentei. Mas só aqui, para vocês terem uma ideia, ó, já tem uma redução, uma economia de esse menos esse dividido por esse. Da ordem de 70%, tá? Que deve ser maior ainda essa economia. Então, é um belo de um incentivo você utilizar esse tipo de sistema, né? Bom, agora que vocês sabem como é que calcula essa fatura, depois vocês podem fazer os testes utilizando essa planilha para vocês aí. Só tenham cuidado de saber se o ICMS é cobrado na TUSD ou não é cobrado na TUSD no seu estado.
Vamos para a introdução agora aos sistemas fotovoltaicos. Para eu falar sobre o projeto dos sistemas fotovoltaicos, eu preciso definir algumas coisas que a gente vai usar. Uma delas é irradiância solar. Irradiância solar é a potência solar em determinada região. Não é geração, não é potência do sistema, tá? É do Sol. Então, a irradiância solar é dada em watt por metro quadrado e ela diz qual região tem mais ou menos potência. Tem sites na internet que vocês podem encontrar, eu até deixo um em anexo, que vocês podem encontrar a potência solar em diferentes regiões do Brasil ou do mundo. Um valor típico de irradiância solar é 1 kW por metro quadrado. Tá? Então, esse é um valor típico, considerando um céu claro, nível do mar, aqui no Brasil. Tá? Em outros lugares, esse valor é um pouco menor. Aí tem uma outra grandeza que é a irradiação solar. A irradiância solar está para potência, assim como a irradiação está para energia. E a energia é expressa em kWh por metro quadrado. Tem uma outra grandeza que vocês vão encontrar também, sempre que vocês estudarem, que é o que a gente chama de horas de pico, ou peaks and hours. Essa hora de pico, ela tem sentido quando a gente define ela junto com a potência de pico. Por quê? Porque a energia produzida por um sistema fotovoltaico, ou a energia que chega a um sistema fotovoltaico, ela tem um formato de uma parábola, tá? Que é assim, quando o sol nasce, né? Aqui por volta de 6, 7 da manhã, e quando o sol se põe por volta de 6, 7 da noite. Então, essa energia é produzida ao longo do dia. É chato você calcular a energia referente a uma parábola. Você teria que fazer uma integral dessa função, tal. É meio chatinho. O que se fez? Se criou uma medida equivalente para calcular a energia diária, ou o potencial de energia produzido diária, ou a energia do painel do sistema fotovoltaico produzido diária. Como é que é feito isso? A gente pega a potência de pico do painel, do seu sistema fotovoltaico, e multiplica pelo PSH, pelo Peaks and Hours. Então a gente passa a ter uma medida que é de um retângulo ao invés desse formato parabólico. Então é muito mais fácil você estimar a energia a partir desse valor, né? Você sabe a potência de pico do seu sistema fotovoltaico, que é assim que é medido. Vamos supor, você tem lá um sistema fotovoltaico de 10 kW pico. Aí você fala assim, qual que é o PSH? O PSH é de 3, ou 4. Aí você pega 10, multiplica por 4, você já tem a energia ao longo do dia, tá? Então, é para isso que existe esse PSH e essa potência de pico. Ele permite que a gente faça uma análise mais rápida, né, sem precisar fazer essa conta com essa parábola aí que existe. Só que o que eu falei de radiação e de radiância não é a energia efetivamente produzida. A energia efetivamente produzida, ela depende da eficiência do sistema fotovoltaico e dos cabos e do inversor, enfim, de todo o sistema, tá? E a eficiência do sistema, dos painéis, dos módulos, ela é relativamente baixa, da ordem de 14 até 20 e poucos por cento. Tá? Então, a energia efetivamente produzida é muito menor do que aquela que o seu sistema fotovoltaico recebe. Aqui tem um exemplo. Ó. Se a gente tem um módulo de 200 watt pico, de 1,4 metro quadrado, e ele está exposto a uma irradiância de 1 kW por metro quadrado. Qual seria a eficiência desse módulo? A eficiência desse módulo é de 14,3%. Tá? Muito baixa, né? E é assim mesmo, 14, 20. Agora tem aumentado um pouco mais, os módulos estão ficando cada vez mais eficientes, mas ainda assim é bem baixa. Eu não vou entrar em detalhes dos diferentes tipos de módulos que existem, tá? A gente pode falar disso no final da aula, mas os mais comuns são esses dois aqui, ó, de silicone cristalino, o monocristalino, que tem uma eficiência maior, e o multicristalino, que tem uma eficiência menor. Mas estão saindo diferentes tipos de painéis, dessa categoria aqui, principalmente, ó, que eles chamam de filme fino, que é um material que é bastante flexível para você trabalhar em diferentes locais. Tem esse aqui, que tem aplicações mais robustas,
que é o do CPV, mas os mais comuns e os que são usados com frequência nas residências e comércio, indústria, são o mono e multicristalino, tá bom? E a eficiência varia em torno de 15, 16 até 20 e poucos por cento, sendo os monocristalino mais eficientes que o multicristalino. Uma outra coisa que vocês precisam saber para avaliar um projeto são 3 grandezas importantes que estão presentes na análise que a gente faz. A primeira é o conceito de zenith. Zenith é uma linha imaginária que sai do painel e vai até o céu. Tá? Então, a partir dessa linha imaginária, em linha reta, você traça um muro, né? A gente está aqui no hemisfério sul, então a gente traça um muro em direção ao hemisfério norte. E vê, em relação à posição do Sol, qual é o ângulo que esse muro faz com a posição do Sol, tá? Na horizontal. Então, o zenith ele dá essa referência para a gente, do ângulo da posição do Sol. E o ângulo da posição do Sol em relação a esse muro que a gente traçou é chamado de ângulo de azimuth. Daqui a pouco a gente vai usar ele. Então, o ângulo de azimuth vai definir o nível de potência que a gente vai ter, vai definir a inclinação do painel, a inclinação ótima, etc. Aí tem um outro ângulo que é o ângulo de altitude, que é o ângulo que o Sol faz, dependendo da posição dele, com relação ao plano horizontal. Tá? Então, quanto maior é a altitude, maior tende a ser a potência associada. Então, esses conceitos vão ser importantes para a gente tratar da inclinação do painel que a gente vai usar. Uma outra análise importante que a gente precisa fazer para estudar um sistema fotovoltaico é como é que ele gera energia, como é que esse sistema gera. E para a gente entender isso, a gente primeiro tem que pegar a célula. Tá? Um módulo fotovoltaico, um painel, é um conjunto de células. Tá? E a célula, ela tem uma característica que é a seguinte: a gente pode analisar uma célula a partir de um plano cartesiano em que no eixo X a gente tem tensão induzida na célula e no eixo Y corrente. E aí existe uma curva que relaciona tensão e corrente que determina a potência que essa célula transmite, né, quando estimulada pela irradiância solar. Tá? E aí, o ponto dessa curva que cruza o eixo X, o eixo da tensão, é chamado de tensão de circuito aberto, porque não tem corrente circulando. E o ponto dessa curva que cruza o eixo Y é chamada de corrente de curto-circuito, porque não tem tensão associada. Tá? Então, é claro que a gente procura, né, quando a gente quer otimizar a operação da célula, a gente procura esse ponto aqui, que é o ponto onde você tem a máxima potência produzida. Tá? Beleza. Então, a gente tem a célula, o módulo é um conjunto de células e continua valendo a curva que eu acabei de descrever, de tensão por corrente. Quando a gente coloca 2 módulos em série, aí a tensão aumenta, né? A corrente se mantém mais ou menos constante, a tensão aumenta. A gente tem como se a gente estivesse empilhando 2 baterias, né? Então, quando a gente faz isso, a gente tem o que a gente chama de string, 2 módulos em série. Tá? Quando a gente coloca 2 strings em paralelo, aí a gente tem um arranjo. Tá? Quantos módulos vão ficar em série, quantos módulos vão ficar em paralelo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, porque isso depende do inversor. O inversor é um dispositivo que transforma a corrente que é gerada pelo módulo, pelo sistema fotovoltaico contínua em alternada, que é a forma de corrente que a gente consome. Tá? Então a gente vai ver isso daqui a pouco. Então tá aqui, ó, o arranjo ele produz corrente contínua, passa por um inversor, né? Então aqui a corrente é contínua.
V no T, e sai desse lado aqui uma corrente alternada. Ou uma tensão alternada, né? Na frequência que a gente usa, que é de 60 Hz. Tá bom? Então vamos lá. Para a gente fazer para a gente instalar um sistema fotovoltaico, a primeira coisa que a gente precisa ver é qual o potencial de geração na região que a gente está. Isso vocês conseguem ver por esse site aqui, ó, do cresesb.cepel. Aqui vocês colocam a latitude e a longitude da região que você está. Isso aqui é facilmente identificado no Google, tá? Basta vocês colocarem lá, deixa eu ver aqui se eu... no Google Maps, por exemplo. Deixa eu achar aqui a latitude e longitude de onde eu estou. Estou aqui na Gávea, no Rio de Janeiro. Tá, então eu estou aqui, ó, vou pegar aqui como referência, aqui o Shopping da Gávea, que está aqui próximo da PUC. Se você clicar com direito, você vai ter aqui a posição, ó, menos 23 de latitude, menos 43. O menos é porque a gente está no hemisfério sul e no ocidente, tá? Então é menos 23, menos 22,9, menos 43. Peraí. Então vamos lá. Deixa eu achar aqui de novo. No site do Cresesb, está aqui. Tá aqui. Então aqui ele já está identificando o sul, ó, então eu não preciso do menos, tá? E ele já está dizendo que a gente está no ocidente. Então vou colocar aqui 22,9 e vou colocar aqui 43. Buscar. Aí ele já faz para mim uma projeção da potência, né, da potência não, da energia, da irradiação por metro quadrado por dia, ó, nessa região que eu estou. As estações de medição que ele tem são Niterói, Maricá e São Gonçalo, que são regiões relativamente próximas aqui, né? Bom, relativamente próximo para quem não é do Rio de Janeiro. Para quem é do Rio de Janeiro vai falar, é longe para caramba, mas tudo bem. E aí, ó, tem aqui a produção, a produção não, o potencial, né, de produção de energia diário, ó, caindo aqui no meio do ano. E aí você sabe mais ou menos quanto que você vai ter de energia, né, ao dia, né, nessas regiões, tá? Aqui já é interessante que ele faz uma análise considerando a inclinação que você vai ter do seu sistema. Uma inclinação típica é essa aqui, de 33. Então, você tem uma ideia da sua produção diária, aqui está dando da ordem de 4,88 de produção média diária, considerando a inclinação do seu sistema. Tá? E aqui o delta é a variação dessa produção ao longo do ano. O que mais que tem aqui? Essas aqui são as variações de produção em diferentes regiões. Então, isso aqui permite você ter uma ideia da sua, do potencial de produção, não é da produção, do potencial de produção. Tá? Então, essa é uma análise importante que vocês devem fazer. Aí eu gosto também desse site aqui, ó. Esses dois são gratuitos, tá, gente? Vocês têm acesso sem precisar pagar nada. Esse aqui eu acho mais legal ainda, que é o PVWatt, que é um site que permite que você faça a projeção da produção do seu sistema. Então aqui, ó, eu vou colocar Rio de Janeiro. Ele já vai localizar aqui um ponto próximo. Esse aqui é mais próximo, é o Aeroporto Santos Dumont, de onde eu estou.
E aí você tem essa tabelinha que você preenche esse formulário já com o sistema fotovoltaico que você vai utilizar. Por exemplo, no cálculo que eu vou fazer, eu vou obter um sistema fotovoltaico de 5 kW, tá? 5 kW, eu vou usar um tipo de módulo premium, que é aquele monocristalino. Eu vou usar uma estrutura fixa, que ele vai ficar fixo no telhado, que é esse aqui. Essas aqui são as perdas de disponibilidade que o seu sistema vai ter, nos cabos, entre outras coisas. Se você tiver dúvida, tá tudo aqui, ó. Sujeira, até neve tem aqui. Mismatch, que é se você utilizar painéis diferentes. Enfim, se você tiver dúvida de como preencher isso aqui, é só clicar nesse izinho que ele mostra. A inclinação, vamos colocar uma inclinação aqui de 33 graus. E o ângulo de azimuth, eu vou colocar, eu acho que é 0 graus que tem que colocar, porque a gente está aqui no hemisfério sul, olhando para o hemisfério norte. Ó, deixa eu só conferir. Um azimuth de 180 graus é para um south facing, ou seja, é virado para o sul. Então, 0 graus é virado para o norte, que é o nosso caso. A gente tem que virar para o norte o painel. Aqui tem a tarifa que você pode colocar. Vamos colocar uma tarifa qualquer aqui, ó, de R$1 por quilowatt-hora. E aí ele já faz a simulação. Isso é legal, porque diferente do outro, esse valor que vocês estão vendo aí, ó, de 7.389 kWh por ano, já é a produção de energia do seu sistema, já com as perdas do inversor, já com as perdas do painel, com a eficiência do painel, etc. Então essa aqui é a potência, a radiação solar. Aí vem a energia já, ó, depois do inversor, ó, ela é AC. E aqui tem o quanto você receberia por essa energia produzida, né? Tá? Aí ele gera relatórios, é bem legal esse site. Beleza, vamos voltar aqui. Agora, falando um pouco do painel, dos módulos, eu peguei aqui um dado de placa de um manual da Canadian Solar. Esse pessoal, eles têm fábrica aqui no Brasil, se eu não me engano, no interior de São Paulo. Tá? E aí, o que eu queria falar... Tem muita coisa para falar em relação ao painel, mas eu vou tentar extrair o que é importante para a gente fazer a nossa análise de viabilidade econômica. Tá? Uma delas é isso aqui, ó, que a potência produzida por um painel, ao longo de 25 anos, ela cai até 80%. Tá? Então, você tem que colocar esse desconto ao longo do tempo, que é a degradação do painel que você está utilizando. Aqui tem as dimensões do painel, os cabos que você precisa utilizar e tal. Não vale a pena entrar em detalhes. E aqui, ó, esse aqui é mais importante a gente olhar com atenção. Aqui são as especificações elétricas, por exemplo. Esse painel aqui, ó, na STC, que é uma condição de laboratório, ele tem uma potência de 255 watts. E na condição mais real, né, ele tem uma potência de 185 watts. Tá? A tensão ótima de operação dele é de 30 e a corrente ótima de operação é de 8. Que tensão ótima e corrente ótima? Essa é desse ponto aqui, ó, desses pontos aqui. Ó. Lembra que eu falei que é a máxima potência? Então, a gente sempre tem que tentar colocar o painel nessa posição, de 30 volts e 8. Tá? A tensão de circuito aberto é 37, que é esse ponto aqui, né? E a de curto-circuito é 9, que é esse ponto aqui. Ó. Tá? Vocês estão vendo diferentes curvas aqui, porque são curvas em diferentes potências de radiação solar. Tá? Então, é como se você estivesse pegando uma potência aqui no Rio de Janeiro e outra lá na Noruega, né? 400 watts por metro quadrado. Então, são diferentes potências de radiação solar que você tem. Ao contrário do que muita gente pensa, a temperatura, o aumento de temperatura não ajuda a gerar mais energia elétrica, tá? Então não é porque o Brasil é um país quente que você tem mais geração de energia elétrica. A gente tem mais geração de energia elétrica porque aqui tem mais sol, tem mais potência de radiação solar, tá? Tem mais luz, tá?
Aqui tem um gráfico que mostra, ó, como é que a variação da temperatura ela influencia na geração do painel. Então, ó, a tensão ela aumenta do painel na medida em que você tem temperaturas menores, ó, 5, 25, e quando você tem temperaturas maiores, 65, a tensão cai. Tá? E a tensão é a principal responsável pela queda de potência. Né? Aqui tem uma tabela que mostra isso. Ó. Você tem um coeficiente de temperatura de tensão que é menos 0,34% para cada grau Celsius adicional à temperatura de trabalho do seu módulo. Tá? Você tem que sempre colocar isso como referência. E a corrente, ó, você tem uma variação em percentual de menos 0,065. É muito pouco. A corrente depende pouco da temperatura. Então, o maior responsável pela queda de produção, pela queda de potência, é a tensão, e isso está associado à variação de temperatura. Tá? As temperaturas normais de operação do painel é de 45 graus. Então, passou de 45, você já começa a ter uma perda de potência. Então vamos lá. Eu peguei o meu consumo anual, tá? Como é que você pega o consumo anual? Pega a fatura da sua casa, tem lá o consumo dos últimos 12 meses. Soma aquele consumo dos últimos 12 meses, você vai ter a fatura anual, tá? Então, do meu apartamento antigo, era de 7.960 kWh por ano, tá? Era um sistema trifásico. Para a gente ter autossuficiência, a gente teria que ter, no mínimo, 6.760. Por que 6.760? Ora, porque eu já tenho que pagar 100 kWh todo mês. 100 kWh todo mês dá 1.200 kWh por ano. Esse eu tenho que pagar. Então, eu não preciso ficar gerando para pagar esses, porque eu não vou reembolsar esses 1.200. Então, eu faço 7.960 menos 1.200. Então, 6.760 kWh por ano já me garante a autossuficiência. Vou considerar o telhado com inclinação de 37 graus, tá? Lá do prédio, sei lá, ou da casa. Um azimuth de 0, um ângulo de azimuth. E lá do PV-Watt, eu tirei o seguinte, ó, considerando um painel premium de 1 kW, dá 1.454 kWh por ano. Tá? Para eu chegar no 6.760, que é o que eu preciso, o que eu faço? Eu divido 6.760 por 1.459, vai me dar aproximadamente 5 kW. Por isso que eu disse que o projeto que eu precisava para o apartamento era de 5 kW. Tá? Então, estimando a potência de 5 kW, eu coloquei esse valor lá no PV-Watt, deu 7.297, um pouco mais do que 6.760. Não tem problema, vamos deixar lá. A gente vai acumulando crédito, se o consumo crescer ao longo dos anos, a gente usa isso. Então, eu considerei que o painel está na condição não ideal, que seria o 185 watts. Eu peguei o mesmo painel que eu mostrei para vocês. Então, dividindo 5 kW por 0,185 kW, dá 27 painéis. Então, eu vou precisar de 27 painéis para ter autossuficiência no meu consumo. E aí eu vou colocar um número par de 28, que daqui a pouco vocês vão entender por quê. Que eu quero fazer duas strings, eu quero fazer dois conjuntos de... Eu quero fazer um arranjo com duas strings de 14. Então, 28 painéis, voltei lá para o PV-Watt, dá 7.559 kWh por ano. Tá? Isso gera um excesso, claro, um excesso de energia de aproximadamente 11%. A área útil necessária seria da ordem de 45 metros quadrados. Eu peguei a área de um módulo, multipliquei por 28 para ter essa área útil. Tá? E aí, apesar desse excesso de geração, lembrem que eu falei para vocês que a produção ao longo dos anos vai caindo, né, até chegar a 80% depois de 25 anos. Então a gente tem que aplicar esse desconto. Daqui a pouco eu vou fazer isso. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês como é que a gente dimensiona o inversor. O inversor é um dispositivo que ele tem como característica
estabelecer um nível de tensão de entrada, então você precisa entregar para ele uma tensão, para ele poder entregar a tensão de saída bonitinho lá na forma senoidal. E vem a especificação, para você chegar na máxima... Cadê? Aqui, ó. Essa aqui é uma faixa de tensão que ele gosta, ó, que é o que é chamado de MPPT, que é a máxima potência que ele pode transmitir. Então, se você entregar para ele uma tensão que varia entre 175 e 550 volts, esse inversor vai estar trabalhando dentro das especificações dele. Idealmente ele gosta de receber, eu acho que tem aqui em algum lugar, é alguma coisa entre 175 e 550. Deixa eu ver se eu acho aqui. Faixa de tensão. Aqui, ó. Aqui, ó. Na ordem de 360 watts, 360 volts, que é a tensão que ele gosta de receber, tá? O que mais que a gente precisa saber? Basicamente é isso, tá? Para resumir a história. Aqui são especificações com relação à proteção que você precisa dar para ele, a eficiência que ele tem. Não vamos entrar em detalhes, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Então a gente precisa entregar para ele uma tensão de aproximadamente 350 volts, né? Foi isso que eu falei. 360. Então se a gente pegar os 28 módulos que tem, ó, como tensão aproximadamente 27,5, lembra que eu falei 27,5? Está aqui, ó, a tensão do módulo. Tensão de operação do módulo, 27,5. Tá? Essa tensão que a gente tem que buscar. Então, 27,5 multiplicado por quanto que vai dar os 360 volts? Aí a gente chega à conclusão que um módulo, uma string de 14 módulos, vai nos dar aproximadamente 385 volts, que está muito próximo da tensão ideal do nosso inversor, né? Considerando que ainda vai ter uma queda de tensão por causa da temperatura, vai estar dentro da faixa de trabalho dele. Então é assim que a gente define a quantidade de módulos que vão estar em série, numa string e em paralelo. Beleza? Agora vamos falar sobre aquele excedente de energia. Né? O excedente de energia ele vai caindo ao longo do tempo, porque os módulos vão se degradando. Então, eu considerei aqui um projeto de 20 anos com uma queda de 0,8% ao ano, porque 0,8% ao ano vai gerar aqueles 80% ao longo de 25 anos. Então, se a gente fizer isso, ó, a produção que começou em 7.559, ao longo de 20 anos vai cair para 6.489. Tá bom? Então, isso a gente pode levar em conta e provavelmente vai reduzir a nossa produção anual e aquele ganho que a gente está tendo. Um cuidado que tem que se ter com relação a isso é, ao longo dos anos, a tensão também vai cair. Então, você precisa verificar se essa queda de tensão vai tirar o seu arranjo dos limites de tensão que o inversor gosta. Tá? Então, eu fiz essa simulação aqui, ó, com uma queda de tensão de 80%, e a gente vai chegar no máximo a uma queda de um valor de 310 volts, que ainda vai estar dentro das especificações do nosso sistema, que vai de 175 a 550. Tá? Então, está razoável isso. Beleza, esse é o projeto que a gente precisa. Essas são as informações que você precisa para comprar os módulos e o inversor. Vamos ver agora a análise de viabilidade econômica, se vale a pena ou não vale a pena. Tem mais uns 15 minutos, tá? Para a gente terminar. 20, talvez. Então, a gente tem que pensar o seguinte, você comprou, né, um sistema fotovoltaico, e esse sistema fotovoltaico vai te gerar dinheiro, vai te retornar dinheiro. Ainda que não seja assim, porque o sistema aqui no Brasil é um sistema de compensação. A distribuidora não te paga, não te dá dinheiro, ela compensa a energia que você consumiu. Mas vamos pensar hipoteticamente que isso gera dinheiro, é como se fosse um investimento, tá? Vai te gerar retorno. Qual é o retorno que isso te gera? Olha, o retorno que vai gerar
vai ser o que eu produzo, a minha geração, mais a tarifa de energia, né? Porque eu compenso na tarifa, no valor da tarifa. Então, quanto mais alta a tarifa for no futuro, mais interessante, mais vantajoso é ter o sistema, né? Fotovoltaico. Mas, multiplicado por 1 mais I eu chamei de inflação elétrica, que é quanto que a tarifa vai subir ao longo do tempo. A tarifa vai subindo, né, ao longo do tempo. Quanto mais ela sobe, maior vai ser a sua receita por aquela geração. Tá? Então, isso aqui, ó, vai te dar a sua receita em cada ano de projeto. Beleza? Para eu fazer conta de se vale a pena, se não vale a pena, eu tenho que pegar essa receita, esse fluxo de caixa anual e trazer ele a valor presente. Como é que eu faço isso? Eu aplico essa expressão aqui, ó. Eu pego a receita, o linha é porque eu trouxe a valor presente, é a receita no futuro, dividido por 1 mais K elevado a T. O que é K? É o custo de capital que eu estou considerando. Então eu posso considerar aqui, sei lá, um investimento que eu iria fazer e deixei de fazer para fazer o investimento no sistema. Eu posso considerar o CDI, eu posso considerar uma taxa de inflação, posso considerar qualquer coisa para trazer esse valor a valor presente. Tá? Vou mostrar para vocês depois como é que eu faço isso. Com isso, né, trazendo esse valor a valor presente, ó, esse aqui é o R' de T, né? R' de T. Se eu subtrair do custo de investimento do projeto, eu vou ter o que eu chamo de VPL, que é o valor presente líquido. Então, se eu somar todos os fluxos de caixa do futuro trazidos a valor presente e subtrair do custo de investimento, eu vou ter o VPL, o valor presente líquido. Tá? Quando o VPL for igual a zero, né, no ano em que o VPL é igual a zero, eu tenho o que eu chamo de payback, que é quando o projeto foi pago. Tá? Eu vou dar um exemplo numérico, vai ficar mais claro isso daqui a pouco. Então, o payback é obtido quando o VPL é igual a zero. Tá? Uma outra grandeza que é muito usada para quem faz análise de viabilidade de projeto é a taxa interna de retorno. Por que ela é muito usada? Porque essa grandeza de taxa interna de retorno é fácil você comparar com qualquer outro investimento que você faça. Então, digamos que você investe em, sei lá, um CDB que te paga 8% ao ano. Bom, 8% ao ano eu vou comparar com essa taxa interna de retorno, que é quanto que o projeto me paga ao ano. Né? Então, se eu descubro que o projeto me paga ao ano 20%, é muito melhor do que o CDB de 8%. Tá? Então, a taxa interna de retorno ela é o valor que faz com que o VPL seja igual a zero no final do projeto. Tá? No final do projeto. Então tá, então vamos fazer o projeto lá para o apartamento que eu estava. Então eu preciso de um projeto, um sistema de 5 kW. Aí eu achei esse aqui no Mercado Livre, 5,18 kWp. Já vem com inversor, já vem com os módulos, ó, são 14 módulos, tá vendo? E ele tem 5 kWp. 14 módulos? Isso é interessante, porque eu precisava, lembra? Eu precisava de 28, né? Eu preciso de 14 para uma string. Então teria que mudar um pouco isso aqui. Mas digamos que ele atenda, digamos que ele consiga me entregar lá aquela atenção para o inversor. Porque ele consegue, né? O inversor já está aqui. Então não vai ter problema. E isso, na época, custou 14 mil reais. Eu fiz uma consulta ontem, já estava em 16 mil reais, tá? Um pouquinho mais. Então, se eu considerar que eu tenho que trocar, e normalmente tem que se trocar o inversor pelo menos uma vez ao longo dos 20 anos de projeto, então vou colocar mais 5 mil reais de troca de inversor. Vou colocar 5 mil de mão de obra. Vou colocar a estrutura 2 mil reais, vai dar um custo total de projeto de 26 mil, tá? Então, 26 mil seria o que eu gastaria com um projeto, e esse é um valor razoável que tem por aí. Talvez esteja um pouco mais alto, mas mesmo que seja 30 mil, a conta se aplica. Vou considerar 20 anos de análise, vou fazer 20 anos de vida útil, né, do projeto, vou fazer uma inflação elétrica de 3%,
uma tarifa de 0,96 já com os tributos, né? Uma taxa mínima de atratividade de 8%, ou seja, eu quero se esse negócio me pagar pelo menos 8% ao ano. E o custo mínimo de disponibilidade de 1.200. Deixa eu abrir aqui a planilha, que vai ficar mais fácil da gente fazer essa conta. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, meu consumo, a produção anual de 7.500, aqui a queda de produção anual, né, devido à degradação, o investimento, por isso está em negativo aqui, de 26 mil, o investimento inicial descontado é porque no primeiro ano do projeto eu já tenho a geração, então vai descontar uma parte aqui, ó, 20 mil. Daqui a pouco eu mostro como é que eu cheguei a esse valor. A tarifa de energia, 0,98, estou considerando um custo de capital de 8%, ou seja, para eu trazer a valor presente, eu vou trazer descontando esses 8%, e uma inflação elétrica de 3%. Tudo isso aqui são parâmetros. Se vocês mudarem, ele automaticamente ele muda aqui embaixo a conta, tá? Então vamos supor, vou colocar a inflação elétrica de 4%. Ele muda tudo aqui, tá? Beleza, então aqui está a minha produção anual, ó. Estou fazendo a produção, ela vai caindo ao longo dos próximos anos, começando em 2020, terminando em 2039. Os créditos é o que eu produzo em relação ao que eu consumo. Se eu estou produzindo 7.559 e o meu consumo anual já descontado é de 6.760, então eu estou acumulando um crédito de 799. Tá? Então isso vai me dar uma produção válida de 5.560. Porque eu sempre tenho que pagar, lembra, 100 kWh por mês vai dar 1.200 kWh todo ano. Então essa é a minha produção válida. Aí aqui tem a receita. Ó. Como é que eu calculo a receita? A receita é a produção vezes a tarifa, que multiplica 1 mais a inflação elétrica elevado ao ano que eu estou usando. Então a receita no ano 1 é de R$ 5.300, no ano 2 é de 5.500 e vai chegar até 9.400 lá no ano 19. Então vai subindo porque a inflação vai subindo, né? A inflação elétrica, a tarifa vai subindo. Aí eu tenho que trazer isso a valor presente. Ó. Quando eu trago a valor presente de 8% ao ano, aí vai cair. Aí lá o ano 19 trazido a valor presente cai para 2.180, porque eu estou usando um custo de capital muito alto. Né? Se eu usasse 3, voltaria exatamente o mesmo valor que foi a produção inicial, 5.365. Tá? Mas eu quero ganhar pelo menos 8% ao ano. Então, por isso que eu estou fazendo essa conta. Muito bem. Aí o VPL é quem? O VPL é o que eu produzo, o que eu gero de receita, menos o custo do meu projeto, que é 26 mil. Então, o VPL do primeiro ano é menos 20 mil. Então, no primeiro ano, eu tenho um custo de menos 20 mil. E eu vou fazendo e vou acumulando os custos à medida que eu vou tendo receita. No segundo ano vai ser menos 15, menos 10, menos 6, menos 1, até que eu começo a ter um VPL positivo lá no ano 5. Né? Então, o meu projeto se paga no ano 5. A partir daí eu só tenho lucro. Ó. É mais fácil ver pelo gráfico. Então, as barrinhas são o VPL, que está dando em torno, lá no ano 19, de 45 mil. E a linha azul é a taxa interna de retorno, que eu fiz aqui. Ó. A taxa interna de retorno no ano 2. É fácil calcular a taxa interna de retorno, tá? Basta você pegar o valor inicial ó, dos 20 mil que você tem e ir somando com os fluxos de caixa futuro. E considerando o fluxo de caixa futuro, ó, por exemplo. Aí você vai fazer a TIR do primeiro ano de geração, né, de receita, com o custo que você tem, que é de menos 20 mil. No segundo ano, você vai fazer a TIR desses 2 anos com o custo inicial de 20 mil, e assim por diante. Aí a taxa interna de retorno, ó, já lá no quinto ano, ela fica positiva em 4,2%. E se o projeto ele levar
20 anos, se tiver 20 anos de projeto funcionando bonitinho, a vida útil, você vai ter uma taxa interna de retorno de 20% ao ano, né? Então, esse é um investimento assim muito significativo, é difícil você ter isso mesmo em renda variável no Brasil. Por isso que é tão interessante, tá? Por isso que é tão interessante o projeto de sistemas fotovoltaicos. Beleza? Bom, o que está em discussão agora, gente? O que está em discussão é o seguinte: quando a gente paga entre aspas, né? Para quem tem um projeto, uma tarifa de 0,96, a gente está pagando a tarifa cheia. Ou seja, as distribuidoras estão falando assim, pô, eu estou reembolsando para esse cara, mas esse cara, ó, ele usa a rede, ele provoca perdas, tem os encargos que ele não está pagando. Então a gente precisa mudar isso. A gente precisa que esse cara que gera energia elétrica, seja a sua própria energia como consumidor, seja a energia remota, ele tem que pagar tudo que os outros consumidores pagam. E ele tem que ser reembolsado só pela energia que ele produz. É isso que as distribuidoras dizem, tá? E os fabricantes e os consumidores estão dizendo, não, isso é taxação de sol, você não pode fazer isso. Mas, na verdade, não é taxação de sol. Houve um incentivo, né, para essa fonte, e esse incentivo, em que o consumidor, em que o gerador não paga, né, realmente não paga a rede elétrica, não paga as perdas, não paga os encargos, e agora esse incentivo está sendo... a discussão é para retirar esse incentivo, tá? Então, esse incentivo, ele está onde? Ele está aqui, ó, ele está na tarifa de uso de distribuição, que eu já comentei com vocês, na parcela que a gente chama de parcela B, que é de baixa tensão, na tarifa de uso de distribuição, que a gente chama de parcela A, que é de alta tensão, nos encargos são, por exemplo, subsídios, são encargos, custos de diesel que tem lá no norte do país, vira encargos, entre outras coisas. Isso também é compensado. Perdas elétricas, tarifa de energia, a parte dos encargos da tarifa de energia e a parte da tarifa de energia. Então, o que se projeta é que vai existir um reembolso, ou uma compensação, desculpa, apenas da tarifa de energia, o que representaria em torno de 43% da tarifa atual. Então, ao invés de 0,96, que eu mostrei para vocês, o cara receberia 0,5, 0,6, etc. Tá? Então, é essa discussão que está tendo agora, de reduzir esse incentivo que é dado para a fonte. Então, é como se, ao invés de 0,96, ó, se for para a alternativa 1, em que a tarifa de uso da distribuição não é reembolsada, essa tarifa a tarifa de reembolso vai cair para 0,7. Se for o que eles chamam de alternativa 2, vai cair para 0,64, alternativa 3, 0,57, alternativa 4, 0,48, alternativa 5, 0,41. Tá? O que eu fiz foi o seguinte, ó, lá nessa mesma planilha, eu coloquei aqui o cálculo das alternativas. O que aconteceria se as alternativas fossem implementadas, tá? Então, basta você mudar aqui, ó, nesse campo, para você ter a mudança da alternativa. Então, se a alternativa 0, a conta vai ser exatamente a conta que foi feita antes, tá? Que é a alternativa vigente com a tarifa de 0,96. Se a gente usar a alternativa 5, aí a tarifa que é usada para compensação cai para 0,41. Tá? Aí você pode simular para a alternativa 1, alternativa 2, aí vai mudando os gráficos, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui a alternativa 5. Na hora que você coloca a alternativa, reparem que como você está compensando de maneira diferente a energia que vai para a rede, você tem que olhar com atenção o que a gente chama de fator de simultaneidade. Lembra aquela energia que eu falei que vai direto do painel para o consumo, sem passar pelo medidor? Agora você tem que usar ela para ver, porque de repente você está usando boa parte dessa energia e você nem precisa compensar. Tá? Ou, como está acontecendo agora, as pessoas estão caminhando para uso de bateria. Então, ao invés de jogar para a rede a energia, você carrega a sua bateria para usar depois. Isso a gente vai falar na aula que vem.
Então, eu coloquei mais uma variável aqui que chama fator de simultaneidade. Tem um estudo da Unicamp que falou que o fator de simultaneidade médio de consumidores residenciais é da ordem de 38%. Ou seja, de toda a energia que é produzida pelo sistema fotovoltaico, em torno de 38% é consumida em tempo real, não passa pelo medidor. Então, eu usei isso para fazer a conta e fiz as projeções com base nisso. Mesmo com a alternativa 5, gente, ó, o projeto que se pagava com 5 anos, agora vai se pagar com 8, 9 anos. Quer dizer, fica um pouco menos interessante, a taxa interna de retorno vai para 9%, mas ainda assim vai valer a pena, tá? Então, esse é um dos motivos que tem havido uma corrida muito grande para homologar os projetos, para não perder esse incentivo, né? Então, enquanto isso, essa discussão não passa na Câmara, no Senado, se vai reduzir ou não vai os incentivos, as pessoas estão correndo para colocar o seu sistema fotovoltaico e homologar. Na hora que você homologou, a regra nova já não vai, você fica isento dessa regra nova. O que eles querem fazer é uma transição de 10 anos, então durante 10 anos você continua compensando exatamente como é hoje, e depois você entra na regra nova. É isso que está em discussão para ser feito. Tá? Então aqui tem uma simulação das alternativas. Isso aqui possivelmente eu fiz com outros custos, por isso que deu um pouco diferente da planilha. Tá? Aqui tem as referências que eu utilizei nesse curso. E eu deixei aqui no final ó, vários exemplos e anexos, que são questões importantes, mas que eu preferi não tratar nesse curso. Aqui, por exemplo, eu mostro qual seria a inclinação ideal do painel, né? A partir do ângulo de azimuth, entre outras coisas. Tá? Mas isso eu não vou tratar, porque eu acho que é mais do que suficiente para hoje. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. De novo, esse vídeo deve ficar disponível no YouTube, na plataforma, para os alunos da CCE. Quem quiser se inscrever no curso ainda dá tempo, essa semana as inscrições vão estar abertas. Basta apontar a câmera para esse QR Code e aí vocês vão acessar direto a página da CCE para se inscrever. Tá bom? Dúvidas, gente?